começo da década de 50, o principal ícone de beleza do cinema mundial, Marilyn Monroe, em uma entrevista, deu uma declaração que repercute ainda hoje. Afirmou que dormia apenas com algumas gotas do perfume Chanel número 5. Yeah, like, well, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? So I said Chanel number 5, because it's the truth. O que pouca gente sabia, e ainda sabe, é que o famoso perfume é feito de uma matéria-prima retirada de uma árvore da floresta amazônica, Aniba roseodora, de onde é extraído o óleo de pau-rosa. O linalol, composto majoritário desse óleo, é um álcool insaturado de coloração amarelo pálido, variável, que possui função fixadora. Essa é uma das principais razões do óleo de pau-rosa ter um aroma singular e ser muito valorizado pelas indústrias de perfumarias e cosmética em geral. Ocorre que a exploração predatória da árvore, ao longo dos anos, acabou colocando a espécie em risco, principalmente porque a extração tradicional do óleo era baseada apenas no corte do tronco da árvore. Estima-se que 500 mil de árvores da espécie já foram derrubadas desde o início da década de 30. A espécie está na lista de ameaçada de extinção desde 1992. O óleo de pau-rosa, extraído em pequenas proporções há muito tempo, passou a ser explorado em larga escala a partir das décadas de 40 a 70, como consequência de uma espetacular campanha promocional do perfume Chanel 5. No entanto, essa superexploração do óleo, através da derrubada das árvores, quase acarretou o desaparecimento desse importante recurso nativo da Amazônia, causando sérios danos às populações naturais da espécie. Hoje a gente acredita que possa ser extraído de uma forma menos dolorosa para a floresta e possa ter maior resultado sem muito impacto ambiental, porque a gente tem que olhar para esse lado também, que é uma espécie que ela é valorosa economicamente, mas ela faz parte do ecossistema, né? Então, por isso que ela precisa ser também preservada e ter esse olhar dessa preservação. Elas trabalham com o sabonete, elas trabalham com a vela, elas trabalham com creme. Então não é só o óleo, para elas é mais importante pegar o óleo e agregar valor. E hoje elas têm bastante know-how, né, para falar, essas mulheres, dessa relação dela com a atividade da extração do óleo do pau-rosa. Depois de uma superexploração que levou algumas usinas à falência, o Brasil faz hoje um trabalho sério e de referência no que diz respeito ao uso consciente do pau-rosa. Há um trabalho de reposição e domínio de técnica. Muitos pequenos produtores plantam e poderão sobreviver dessa renda. E o ICMBio vem já há alguns anos dando essa devida importância, abrindo espaço para pesquisas que possam trazer realmente resultado não somente de conhecimento da espécie, mas também como geração de renda para as comunidades que têm se dedicado ao plantio dessa espécie. Uma das atribuições do ICMBio é fomentar a cadeia produtiva nas comunidades. Então, com o trabalho do pau-rosa, nós temos visto uma perspectiva de renda viável com a espécie-chave da unidade, que deu nome à unidade numa área endêmica, que é a área do pau-rosa. Há mais de 100 anos, apreciado por ser o queridinho dos perfumes, o pau-rosa nunca saiu do palco das atenções. Pelo contrário, o interesse só cresce. Virou até assunto de pesquisa em universidade. O estudo observou, por exemplo, que cerca de 200 pequenos produtores no estado cultivam o pau-rosa, com grande potencial de desenvolvimento de beneficiamento da matéria-prima para a produção do óleo essencial, que além de terem o próprio sustento, também contribuem para a preservação por meio dos plantios. A gente já observou o cultivo de pau-rosa em mais de 10 municípios do estado do Amazonas, por pequenos produtores. A gente estima que aproximadamente 20 mil árvores de pau-rosa atualmente são cultivadas por agricultores familiares e povos indígenas
que se deparam atualmente com algumas barreiras relacionadas à regularização desses plantios e impedem eles de desenvolver essa cadeia produtiva. E a gente está realizando uma pesquisa relacionada à história evolutiva de pau-rosa. A gente acredita que pau-rosas são diferentes espécies, né, que são utilizadas, manejadas para a extração de óleo essencial, que a gente não tem evidências morfológicas suficientes para distinguir essas espécies. Então a gente está fazendo um estudo relacionado à genômica dessas plantas exploradas como pau-rosa, que inclui 4 variedades conhecidas pelos extrativistas e também outras espécies parecidas, chamadas popularmente de louro-rosa. Iniciativas como estas representam uma nova fase da cadeia produtiva, marcada pela transição do extrativismo para a silvicultura. O pau-rosa é uma espécie que desperta grande interesse pelo seu valor econômico, tá? Então, instituições como o INPA já desenvolvem estudos sobre a domesticação do pau-rosa, a silvicultura do pau-rosa há mais de 4 décadas. Esses plantios estão ocorrendo em todo o estado do Amazonas, né? De uma maneira ainda tímida, mas a gente pode dizer que a seleção fenotípica que está sendo feita, visando selecionar os melhores genótipos para plantios comerciais, isso está sendo feito de uma maneira ainda fenotípica. A participação do LPF em projetos como esse permite, a longo prazo, a redução de espécies da flora nos anexos das sites, pois o que nós buscamos aqui é desenvolver tecnologias para otimizar o uso ou para otimizar ferramentas de controle e que permitam preservação dessas espécies. Diante da importância econômica e ambiental deste produto, foi solicitada pela autoridade administrativa das sites no Brasil que uma tecnologia inovadora e avançada fosse aplicada para ajudar a avaliar o grau de pureza e a autenticidade do óleo extraído da Aniba roseodora. Trata-se da tecnologia NIRS, muito eficiente para identificar a espécie florestal por meio da madeira e que vem sendo usada também na identificação de outros óleos. A tecnologia NIRS se destaca como alternativa rápida, prática, não destrutiva e de menor custo para a autenticação e determinação da pureza de diversos produtos. A espectroscopia na região do infravermelho próximo é uma técnica que permite análise rápida, direta, não gera resíduos químicos e pode ser realizada com cerca de meio ml de amostra. A partir do projeto, conseguimos amostras de diferentes produtores e regiões do Brasil que passaram por análises fisicoquímicas e espectroscópicas, de forma a caracterizar o óleo em função dos métodos de extração e origem de matéria-prima. A partir disso, e com o uso da quimiometria, conseguimos um método capaz de identificar quando as amostras de óleo essencial são compatíveis com amostras puras ou se possuem algum tipo de adulteração. O método foi testado com mais de 100 amostras e apresentou cerca de 99% de acerto, sendo muito confiável e promissor para fins de controle de qualidade e fiscalização. Junto com essa tecnologia, a gente utiliza também a cromatografia gasosa com identificação de espectro de massa, né, que é esse equipamento que nós utilizamos para poder verificar os compostos e ver também se tem algum tipo de adulteração para poder construir nossos modelos. No caso do óleo essencial ou qualquer outro óleo, é muito fácil você fazer uma adulteração nele, colocando outro óleo que seja compatível. A gente encontrou amostras aqui com 50% de adulteração com um outro composto que não pertencia ao óleo de Aniba roseodora, e a gente só consegue fazer isso verificando no equipamento, seja no cromatografia gasosa, que é essa aqui, que demora bastante, né? Ou então uma tecnologia de campo, que no caso é o NIRS, que eu consigo fazer essa verificação de mostrar que não é uma amostra original ou que tem algum tipo de adulteração. Até o momento, os primeiros resultados da aplicação da tecnologia NIRS ao óleo de pau-rosa estão sendo descritos para serem publicados. Foi possível determinar alguns compostos usados para adulterações, além de identificar com precisão o óleo extraído da planta. A tecnologia NIRS está se mostrando
que é possível aplicá-la e expandir esse conhecimento, esse método de análise para outros produtos relacionados das CITES, tais como o Palo Santo, o óleo de Palo Santo produzido na Argentina. E é uma tecnologia bastante adequada, porque nós temos os resultados rápidos, que possibilita, além de identificar o óleo, você também verificar se a presença de adulterantes. Pretendemos publicar 3 trabalhos científicos em revistas internacionais. O primeiro deles está sendo preparado, com resultados bastante promissores. Respeito e conscientização. A produção florestal extrativista em uma região como a Amazônia não é fácil de se conseguir um manejo sustentável de forma equilibrada. Então nós temos que fazer ou a substituição da espécie quando ela já atinge uma situação em que a demanda está maior do que a oferta que a floresta nativa consegue suprir, ou então a domesticação da espécie, né? E no caso do pau-rosa, o Brasil realmente podemos dizer que, depois de bastante apoio de instituições internacionais, o Brasil conseguiu fazer o dever de casa. A pesquisa florestal acompanhando o setor econômico, o setor produtivo, conseguiu fazer a domesticação da espécie de uma forma bastante interessante, que consegue colocar hoje a exploração do óleo de pau-rosa em uma condição sustentável pela domesticação da espécie. Isto é um ponto que deve ser ressaltado nesta condição que temos hoje. Há mais de 3 décadas, por exemplo, essa usina também usa árvores plantadas. A gente vem de uma tradição de família. Eu já sou a 3ª geração trabalhando nessa atividade de produção de óleo essencial de pau-rosa. A diferença é que hoje a gente trabalha numa atividade 100% sustentável. Nossa matéria-prima é toda produzida nesse plantio. Nós estamos aqui na cidade de Maués. E é desse plantio que nós retiramos toda a matéria-prima que utilizamos hoje para a nossa produção de óleo. E a gente continua acreditando, apesar das dificuldades, que não são poucas, mas a gente continua acreditando que essa seja uma alternativa econômica bastante viável para a nossa região. Ele explica ainda que, diferente do que ocorria na década de 70, quando o óleo era extraído apenas do tronco, a descoberta da produção com o uso de galhos e folhas trouxe um grande diferencial. Eu preciso ficar claro que o pau-rosa, o óleo essencial de pau-rosa produzido de plantio, ele só se tornou possível quando você descobriu a possibilidade ou vislumbrou a possibilidade de produzir um óleo com a mesma qualidade utilizando apenas os galhos e folhas, né? Não quer dizer que você não possa utilizar a madeira. Sim, você até pode utilizar os galhos mais grossos, enfim, mas a gente chegou à conclusão que é um óleo de excelente qualidade mesmo sendo extraído apenas dos galhos e folhas, digamos assim, sem utilizar o tronco apenas, como era feito na década de 70 até a década de 80. Né? O Brasil e o Peru são os únicos países autorizados que exportam óleo de pau-rosa no mundo, seguindo todos os regulamentos das CITES. Apesar da espécie poder ocorrer em outros países que fazem parte da região da floresta amazônica. Com isso, é possível garantir a compra do produto de qualidade, que é uma exigência dos compradores internacionais. Mesmo que ainda haja necessidade de assegurar a produção sustentável através do plantio pelas populações tradicionais, o Brasil já está preparado para um novo patamar de produção do óleo de pau-rosa, agora agregando a tecnologia NIRS como ferramenta para detectar adulterações do produto. A ameaça de extinção da Aniba roseodora é reconhecida pelo governo brasileiro desde 1992, há exato 30 anos. Entretanto, dificilmente outro produto florestal brasileiro tem alcançado um valor de mercado tão alto quanto este óleo especial, que chega a atingir valores acima de $200 por quilo.
Nessa nova condição, a entrada de divisas saudáveis e sustentáveis irá incentivar um novo olhar para a floresta, viva e rentável, em amplo sentido. Seja em Hollywood ou no interior do Amazonas, o pau rosa fez e faz história. E com o respeito à natureza e a conscientização alcançada, essa preciosidade continuará perfumando e sendo fonte de renda de inúmeras famílias.